Neste domingo, a Igreja celebra a Sagrada Família. E na figura dessas três pessoas, José, Maria e Jesus, nós temos ali como que um itinerário daquilo que nós precisamos aprender a viver também em famílias. Porque cada uma dessas pessoas representam uma área daquilo que é o amadurecimento espiritual que todos nós precisamos passar por ele. Por exemplo, Maria representa as virtudes teologais, a fé, a esperança, a caridade. José representa as virtudes cardeais, a justiça, a prudência, a temperança, a fortaleza. E Jesus, como aquele que é a habitação do Espírito Santo, aquele que se move pelo Espírito, ele é a manifestação daquilo que são os frutos do Espírito Santo. Amor, paz, alegria, amabilidade, longanimidade e assim todos os outros, como também a mansidão, o domínio próprio. Nós vemos que essas três pessoas, elas representam essas três realidades na nossa vida. Por isso que toda família precisa viver estas realidades. Por exemplo, numa família, o pai e a mãe precisam viver essas virtudes. Não que o pai não tenha as virtudes teologais, tem também, mas o pai precisa ser alguém de firmeza, alguém que forme pelo exemplo. Por isso que José é reconhecido na Sagrada Escritura como um homem justo, porque a sua justiça, aquilo que é a sua vivência da justiça, da palavra de Deus, o seu testemunho é o exemplo necessário para que o seu filho possa ali imitá-lo. Por isso que em José nós encontramos a justiça, encontramos a prudência. Por isso que nós vemos lá, José querendo deixar Maria em segredo, é avisado pelo anjo e ele, refletindo sobre aquilo, acolhe para fazer a vontade de Deus. José é um homem temperante, ou seja, um homem equilibrado. José é um homem de fortaleza, alguém que é firme nas suas posições e, é claro, aquele que vai dando, podemos dizer assim, segurança à família de Nazaré. Maria é aquela que ali forma, por isso que a mulher na família é aquela que deve formar a vida espiritual dos seus filhos. Maria é aquela que vive uma experiência profunda de fé. Maria é aquela que tem uma verdadeira esperança no reino dos céus. E Maria é aquela que corresponde com caridade, ou seja, com amor à vontade de Deus. Como ela mesma diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Por isso que na liturgia de hoje, quando nós contemplamos a leitura do Eclesiástico, o Salmo responsorial, Salmo 127, assim também como Colossenses e o Evangelho, nós vemos esses sinais que nós precisamos aprender a viver em família. Por exemplo, na primeira leitura de hoje, nós lemos lá, logo no início da leitura, Deus honra o pai nos filhos, ou seja, o filho bem educado, bem formado, ele é a honra para o seu pai. Porque uma vez que aquele filho bem formado, ele começa a viver a sua vida pública, ele vai ser reconhecido como filho daqueles que o formaram. Por isso que nós vemos que precisamos ser a honra dos nossos pais. Depois, e confirma sobre eles, ou seja, sobre os filhos, a autoridade da mãe. Ou seja, o pai e a mãe não devem brigar por autoridade, não. O pai, ele deve confirmar a autoridade da mãe, assim como a mãe confirmar a autoridade do pai. Porque a mãe, na Sagrada Escritura, no ambiente familiar, é aquela que podemos dizer que é o fundamento de uma sociedade. Porque as crianças, elas passam grande parte da sua vida com a sua mãe. E a mãe que é a responsável por formar espiritualmente e naquilo que são as coisas que são ensinadas e ratificar aquilo que é ensinado também pelo pai, pelo testemunho do pai, pelo exemplo do pai. Por isso que o texto sagrado ele nos traz esses elementos importantes. Depois nós vemos também como que no Salmo responsorial ali faz um elogio sobre a mãe. E diz, a tua esposa é uma videira bem fecunda no coração de tua casa. Ou seja,
na figura da mulher nós temos a figura da fecundidade, porque a mulher, tudo que ela recebe, ela faz dar frutos, né? Assim como o homem, né, que traz o alimento para casa, a mulher prepara aquele alimento e transforma aquele alimento. O homem que muitas vezes trabalhando, não que a mulher também não trabalhe, mas estou falando aqui no sentido da antiguidade, o homem que trazia os cereais, trazia o alimento, a mulher é aquela que era dispenseira, aquela que administrava a casa, para que não falte nunca nada para a sua família. Aqui nós vemos justamente isso, né? É uma videira bem fecunda, né? No seio, no coração da casa. E depois os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Ou seja, rebento de oliveira significa que o rebento é aquele princípio do fruto. Ou seja, os filhos bem formados, eles vão dar frutos para aquela família. Não só frutos de bens materiais, não, mas principalmente frutos de relação harmoniosa, de promoção da paz no ambiente familiar e principalmente, né, no cuidado dos pais na sua velhice. Depois nós vemos São Paulo, que nos traz também um grande ensinamento sobre a convivência familiar. E São Paulo vai dizer: vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos, por isso revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Ou seja, São Paulo ele vem trazendo algumas virtudes essenciais. A misericórdia, que nós precisamos aprender a viver na nossa casa. A misericórdia é a capacidade de sofrer com o outro, ou de perceber a necessidade do outro e suprir aquela necessidade. Assim nós devemos também viver, né? Os pais para com os filhos, o esposo para com a esposa para com o esposo, os filhos para com os pais, e assim precisamos também viver nessa vida harmoniosa. Depois, São Paulo ele diz: suportando-vos uns aos outros. Suportar aqui não significa aquela atitude, eu suporto tal coisa. Não significa isso. Suportar aqui significa ser suporte, ou seja, para que o irmão não caia, para que aqueles que estão à nossa volta não caiam. E assim nós devemos viver a nossa vida, sendo suporte para os nossos irmãos. Por isso que nós vemos ali na figura da família de Nazaré justamente isso. José é suporte para Maria. Por isso que ele acolhe ela como sua esposa, para que ela não fosse apedrejada, para que ela não morresse, não fosse morta, né, pelo apedrejamento, né? José também é suporte para Jesus, porque sabendo que alguém queria matá-lo, ele vai, né, ali levar Maria e Jesus lá para o Egito e depois volta para a sua terra, para Israel. Assim nós vemos, né, como que essa família ela vai vivendo essa harmonia da relação familiar e nos ensinando muitas coisas para que a gente possa, né, crescer cada vez mais também nessa harmonia dessa nossa família, para que nós possamos ser justamente isso, né, e cada um exercer a sua função. Por isso que a mãe é símbolo das virtudes teologais, porque ela forma a vida espiritual dos seus filhos. O pai é aquele que manifesta pelo seu testemunho, né, pela sua humanidade, aquilo que é o verdadeiro exemplo. Por isso que José é símbolo das virtudes cardeais. O homem precisa ser assim, né? Não um homem duro, mas um homem firme de palavra e de posições. E os filhos são aqueles que manifestam o fruto do Espírito Santo, que foi como que depositado, que foi fecundado através dessas duas realidades, das virtudes teologais e das virtudes cardeais. Por isso que precisamos, a exemplo da família de Nazaré, viver essa grande experiência de Deus, né? Essa experiência de sermos uma extensão dessa família de Nazaré. A família de Nazaré é o princípio do novo Israel, é o princípio da igreja. Que nossa família ela possa também ser esse sinal da igreja, que a nossa casa seja uma domus ecclesiae, uma igreja doméstica,
que a nossa vida possa se igualar à vida de José, Maria e Jesus, para que dessa forma possamos ser uma grande manifestação também dessa sagrada família de Nazaré. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.